Aleluia! Glória a Deus, pessoal. Melhora esse retorno para mim, em nome de Jesus. Está ruim demais. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 24, em nome de Jesus. Essa palavra tem um tema, e eu quero compartilhar com você. Vencendo no vale das suas batalhas. Amém? Em nome de Jesus. Vencendo no vale de suas batalhas. Quem está aí? Quem está aí? 1 Samuel 17, 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Davi, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Irmãos, sabe o que é isso aqui? É um adolescente chegando no rei e falando para o rei assim: ó, pode ficar tranquilo, você está preocupado, mas há um Deus que já cuidou de tudo, e ele já vai levantar, e já levantou um homem para pelejar a peleja, e esse homem sou eu. Aí o rei olha para aquele menino pequenininho e fala: meu Deus, não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço agora. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor fale o nosso coração ainda mais do que tem falado até esse instante. Que a tua palavra permeie nossos corações. Eu proíbo todo espírito que não te glorifica, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, em meio às nossas batalhas, em meio aos nossos vales. Mas temos uma certeza: venceremos, porque temos um Deus à nossa frente, e agindo Ele, não há quem possa impedi-lo. Senhor, que tudo aquilo que impede esta palavra de chegar ao coração de pessoas e famílias, que hoje, Pai, o inferno retroceda, e a tua palavra se cumpra cabalmente aos nossos corações, a nossa vida, alterando completamente o nosso destino, e que a tua palavra vá e produza resultados que ecoem até a eternidade, e todos digam amém. Assentai-vos, queridos irmãos. Hoje, Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Uma palavra que nós precisamos estar muito atentos, porque nos detalhes Deus fala. E hoje a palavra, ela está baseada naquilo que Deus preparou para cada um de nós essa noite. E hoje nós vamos usar o exemplo de Davi. Quem é Davi? Um jovem
separado e ungido pelo próprio Deus. Amém? Ele foi separado para quê? Para ser o rei. E aí quando você olha, você percebe o que? É só um menino. Aos olhos de Jessé, aos olhos dos irmãos, ele só era um menino. Mas aos olhos de Deus, ele era quem? O rei de Israel. É por isso que você não pode ficar com aquilo que dizem ao teu respeito, mas você precisa ficar com aquilo que Deus está falando ao teu respeito há muito tempo. Amém? Então, qual era a realidade de Davi? O 8º filho, de uma família simples de Belém, da Judéia. A realidade de Davi é que ele não nasce em uma família nobre. Ele não nasce em uma família poderosa, não era uma família rica, mas Deus pega o profeta Samuel, e Deus tem um endereço. Você está aí ou não? Diga: Deus tem um endereço. Amado, a minha oração nessa noite é que você seja o endereço de Deus nessa noite. Aleluia! Então ele nasce numa família simples, mas Deus envia o profeta Samuel, e lá Deus o separa, e lá Deus o unge. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E então agora, aquele jovem pastor, embora não tivesse idade, não estivesse dentro da maturidade, de conhecimento, mas Deus fez a ele uma promessa de reino. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele não olhou a realidade que nós estávamos. Ele percebeu que nós fomos escolhidos para reinar. Você está aí ou não? Então agora Davi, ele tem uma promessa, a promessa de um reino. O que ele tem? Uma promessa. O que eu tenho? Uma promessa. O que você tem? Uma promessa. Que promessa? De um reino. Você está aí ou não? A sua situação, a sua realidade, não era uma realidade fácil, não era uma realidade propícia, mas Deus te escolheu e te fez uma promessa de reino. E eu preciso te dizer uma coisa: Deus estava falando sobre Davi porque ele estava olhando acima da realidade do momento. Você está aqui, mas Deus já está falando em cima de uma verdade, e não em cima da tua realidade. Deus está em cima de uma promessa, não em cima daquilo que disseram. Amém? Você não tem condição, você não tem posição, você não tem possibilidade, mas Deus está dizendo assim: é assim que eu faço. Eu pego quem não é e coloco em meio aos príncipes. Então existe uma realidade diante dos seus olhos, mas também existe uma verdade que Deus está falando nesta noite ao teu e ao meu respeito. Um fato diante dos seus olhos, mas uma verdade diante de Deus. Hoje você está diante dos fatos da tua vida, mas Deus está falando: siga segundo a minha verdade, porque ela é absoluta. E hoje você vai ter que escolher com quem você vai ficar, com a sua realidade ou com a verdade de Deus. Mas apóstolo, é que quando eu olho para a minha realidade, é impossível, é intransponível, não há nenhuma possibilidade. Aí é o momento que você vai ter que escolher: vai ficar com a tua realidade ou vai ficar com a palavra que Deus está falando? Eu e você vamos sair daqui decididos com quem você vai ficar, com que palavra que você e eu vamos ficar. Aleluia! Então 1 Coríntios 1, 26 ao 28 diz assim: irmãos, visto que não foram chamados
muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Existem elementos importantes do texto. Está falando daquilo que nós éramos. Ou seja, Deus está dizendo que havia uma condição ao nosso redor que determinava sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados, no que nós gastamos a nossa vida até o momento em que Jesus te encontrou. Às vezes gastamos a vida em busca de recursos, em busca de conhecimento, e obviamente isso também é importante, mas o reino de Deus deve estar em primeiro lugar com a sua justiça, para que todas as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Você está aí ou não? Então, eu não sei onde você estava quando você foi chamado. Davi, escute, o cara está no meio do pasto, no meio do rebanho que nem era dele, do pai dele, cuidando das ovelhas que nem dele era, mas Deus estava de olho num homem segundo o seu coração, que governaria depois de Saul. Deus está te chamando para uma nova posição nesta noite. Eu não sei onde você estava, mas Deus estava de olho em você. Quando? Desde o ventre da tua mãe. Éramos pessoas que não tínhamos condições de ser, de ter ou de viver. Havia um fato na vida de Davi: ele não era, ele não tinha e ele não podia. Ele não era, ele não tinha e ele não podia. Quem éramos nós antes de Cristo? Nós não tínhamos condições de ser, de ter, de viver, nem de fazer. Nós não éramos, nós não tínhamos e nós não podíamos. Mas o que Deus fez? Olhando para Davi, Deus fez ele ser, fez ele ter e fez ele poder. Diga comigo: Deus faz um homem ser, ter e poder. Na mão dele está tudo. Então ele pode fazer você ser, ter e poder. Mas tudo isso nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero dizer isso para você, porque um dia Deus visitou um homem lá em Belém, um menino que não pôde, que não podia, que não era, um menino que não tinha condições, mas Deus vai lá em Belém, usando um profeta, Samuel, para mudar a realidade dele, para ungí-lo e para que a realidade de Davi fosse transformada. Essa palavra vem debaixo de uma unção para transformar o teu destino. Davi não tinha ideia, eu acredito. Ele acorda naquele dia pensando o quê? É mais um dia, mas eu vou fazer o melhor que eu posso, cuidar das ovelhas do meu pai. Mas Deus havia se levantado do trono, já havia dado um recado para Samuel dizendo: vai lá em Belém, Belém de Judá, na casa de Jessé, eu escolhi lá dentre eles um rei, e eu já o escolhi para mim, para que ele seja o rei de Israel. Aleluia! Esse Davi, ele segue para o campo das ovelhas,
sem saber que Deus naquele dia ia levá-lo para o campo da batalha. Aleluia! E esse Davi segue para o campo da batalha. Para quê? Para guerrear? Não, ele não sabe. Para quê? Para pegar uma espada? Não, ele nunca pegou uma espada. Ele não é guerreiro, ele é pastor de ovelha. Ele sabe tanger a harpa? Claro que sabe. Ele sabe manejar o estilingue? É óbvio que ele sabe. Ele sabe usar o cajado? Sim, ele sabe. Mas ele nunca pegou uma espada. Mas ele tem uma palavra dentro dele que o encoraja. Seu pai Jessé lhe envia para quê? Para levar mantimento, comida, pão, queijo, trigo para os irmãos. Mas preste atenção nisso, olha que incrível. Enquanto Jessé está mandando Davi para levar mantimento, pão, queijo, trigo para os seus irmãos, Deus está na outra ponta, falando: não, o propósito não é pão, não é trigo, não é mantimento, é derrubar o gigante que está no vale. Pega e leva para casa, irmão, porque você saiu da tua casa nesta noite, nesta tarde, dizendo: eu vou lá porque eu vou receber trigo, eu vou lá porque vou receber pão, eu vou lá porque vou receber uma palavra. É muito mais que isso, é uma palavra que o Senhor está dizendo: eu estou liberando uma palavra de uma unção, para que você vença no meio do vale das tuas batalhas. Você vai sair daqui debaixo de um encorajamento. Não sei quais são os vales da tua batalha, mas eu sei de uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Davi chega no campo de batalha, tem um fato, uma realidade, uma circunstância que já acontece há 40 dias. Quantos dias? Não sei quantos são os dias das batalhas, não sei quantos são as afrontas de Satanás, mas eu sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui nesta noite, no vale da tua batalha, para que você saia daqui, não como um homem qualquer, mas como um homem valente e vitorioso, porque Deus tem vitórias no meio do teu vale da tua batalha nesta noite. Há 40 dias um gigante se levanta naquele vale de batalhas. Que horas? De manhã. E depois volta quando? À tarde. Só para dizer assim: estou aqui de novo. Satanás, ele é insistente. Ele vem de manhã e fala assim: você não é de nada, não vai acontecer nada na tua vida. Aí ele vem de tarde de novo para reafirmar o que ele falou de manhã: você não é de nada, você não tem, você não pode, você não é. Quem é você? Você está aí ou não? E ele vem fazendo isso o quê? Por 40 dias. Se ele está fazendo isso 40 dias, Yohanan, de manhã e de tarde, são 80 vezes que ele fez isso. Ele está declarando palavra de derrota sobre Israel em 40 dias, por 80 vezes, porque ele sabe, Satanás sabe, que da mesma forma, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir um desanimado, você vai desanimando também. Quando você anda com pessoas desencorajadas, você vai desencorajando também. Quando você anda com pessoas amedrontadas, o medo delas começa a te contagiar. Aí você começa a se esquecer quem você é, onde você está e até para onde você vai. Você está aí ou não? 40 dias, 80 vezes, aqueles homens foram desafiados pelo gigante, de mais de 3 metros de altura. Agora você imagina, só de olhar já dava medo. E aí o cara vem ainda com palavras declaradas sobre o povo. E está todo mundo o quê? Batendo um joelho no outro, morrendo de medo. O homem é forte.
Ele envergava um escudo pesado, uma armadura pesada, uma lança potente, um campeão invencível, segundo a notícia que havia se espalhado. Você está aí? Não. Qual era a notícia? Ele é um vencedor, ele é imbatível, ele é poderoso, ninguém pode vencê-lo, ele é indestrutível. Você imagina ouvir isso 80 vezes em 40 dias? Você começa a acreditar. Sim ou não? Alguém começa a falar para você assim: você não vale nada, você não vale nada, você não vale. Daqui a pouco você começa: rapaz, eu acho que eu não valho nada mesmo não. Uma universidade fez uma experiência. Colocaram rosas e flores de um lado, rosas e flores do outro lado. E para umas palavras de afirmação: como você está linda, como você é maravilhosa, olha que flores mais lindas. Do outro não: mas você é horrorosa, não sei o que. Sabe o que aconteceu? Em uma semana, as flores que ouviram boas palavras estavam vivas, vívidas, lindas e maravilhosas. As flores que ouviram palavras negativas estavam murchas. Amados, se isso é uma verdade para as flores, isso é uma verdade para nós. Você está aí ou não? Naquela altura do campeonato, por 80 vezes, aquela afronta sendo repetida de manhã e de tarde, manhã e 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 tarde. Meu Deus! Perceba que agora não é mais sobre o tamanho do gigante, não é mais sobre a força de Golias, não é mais sobre a armadura de Golias, não é mais sobre a lança de Golias, não é mais sobre a altura de Golias, mas agora aqueles homens foram afrontados tantas vezes no vale da batalha, que aquele homem passa a virar o quê? Uma lenda humana. Você está aí ou não? Um mito que os desafiava e os desencorajava. Golias virou uma ideia de um homem invencível. Na cabeça de todo exército ele era um homem invencível. Às vezes você se depara com situações que parecem que elas são intransponíveis, que parecem impossíveis, que parece que não tem jeito. E aí Satanás vai reafirmando: não tem jeito, é intransponível, você não pode sonhar, olha de onde você veio, olha quem você é, olha o trabalho que você tem, olha o salário que você tem. E aí ele começa a fazer isso quantas vezes for necessária, até que você desacredite, até que Deus te fez uma promessa. E você começa a dizer: rapaz, não é que o diabo está certo mesmo? Só que ele é o pai e ele nunca se firmou na verdade. Então agora não importava mais a força, não importava mais a habilidade, não importava mais a estratégia. A questão agora é que a mente de todos os homens de Israel, de todo soldado mais poderoso da época, estava sendo possuída e dominada e governada pelo medo. Você entende que agora não é mais a altura, não é mais a armadura, que não é mais aquilo que ele aparentava, agora é sobre uma ideia. A questão agora é que a mente deles está dominada pelo medo, governada pelo medo, o medo da impossibilidade. Quem pode me entender nessa noite? Profetize comigo assim, com a sua mão direita levantada com fé. Diga: eu não vou permitir que o medo governe sobre a minha mente. Amém? E esse é o problema de quando o diabo coloca em nós uma mentira. Quando ele cria uma ideia dentro de nós, de que vencer é impossível, de que você é fraco demais, de que aquela barreira você não pode atravessar, que esse problema não tem solução. O diabo cria ambientes em nossa vida que são sofismas. Guarda essa palavra. O diabo vai falando sofismas. E o que é um sofisma?
um conceito grego de ideia. Golias não era mais um gigante, Golias agora era uma ideia, a ideia de um homem invencível, a ideia de um homem que ninguém podia barrá-lo, paralisá-lo ou matá-lo. Uma ideia que consumia dia e noite por 40 dias, 80 vezes essa ideia. Um sofisma que é um argumento aparentemente lógico. O sofisma, ele aparentemente tem lógica. Porque é um argumento que parece fazer sentido. Porque quando eu ando em fé, eu estou olhando algo aqui intransponível, impossível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa noite, Deus está falando: eu tenho fé para liberar a todos que queiram. Você está aí ou não? Quem está comigo? Então, um sofisma é um argumento aparentemente lógico, porque o diabo usa coisas lógicas. Como assim? Essa semana tem que pagar a conta, mas não tem nem um centavo no banco. É lógico ou não? Tem uma luta, tem uma enfermidade. Não, mas Deus cura todo mundo, você não. Essa luta na sua saúde, ninguém nunca foi curado. Você vai ter que conviver com isso. Isso é o quê? Uma lógica humana. Mas qual é a fé? Que transpõe a lógica, que transpõe a realidade, que me faz chegar onde a lógica dizia que eu não posso. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Onde? Em todas as áreas. Porque você é todo dele. Todo do diabo não, um dia você foi. Agora você é todo dele, é todo daquele que morreu na cruz do madeiro para te salvar. Hoje você é o quê? Propriedade exclusiva dele. Então essa noite, querido, nós vamos romper com a lógica. Porque na lógica de Deus, quando você vem aqui e oferta, na lógica humana é a seguinte: perdeu, mas na lógica de Deus é multiplicou. Na lógica humana é não tem, mas na lógica de Deus é 5 pães e 2 peixes se multiplicam. Oi, você está aí ou não? E essas lógicas, elas vão sendo construídas e elas vão aprisionando a nossa vida. A maior parte dos cativeiros, eles te aprisionam onde? Aqui dentro da mente. Eu fui fazer uma corrida, foi que dia, irmã Nazaré? Domingo passado, irmã Nazaré estava lá, alguns irmãos da igreja, o irmão Luiz, Valtuir, Luz, tinha uns irmãos correndo com a gente lá. Quando eu olhei no relógio, eu tinha corrido 3 quilômetros. Mas aí, chegou a subida. Aí eu falei: meu Deus, agora, eu acho que eu vou andar agora, porque eu já estou tão cansado. Aí a mente começa a tentar te sabotar. Não, você está tão cansado, dá uma paradinha, bebe uma água, fica tranquilo. Não. Aí, você reprograma a mente: não vou parar não, já cheguei até os 3, vou continuar até o fim. E é uma delícia quando você chega na reta final, e você fala: a minha mente tentou me sabotar, a lógica dizia o que? Está cansado, vai caminhar, você não precisa ficar correndo igual um louco aqui, suando a camisa, num domingo como esse, está todo mundo dormindo, e você está igual um louco correndo aqui 5 quilômetros, lógica. E aí eu trouxe, para a glória de Deus,
A minha primeira, a segunda na verdade, que a primeira foi lá no Parque das Águas, uma medalha desse tamanho, Homens do Fogo. Falei, deu certinho para mim essa aí, Homens do Fogo. Oh glória, eu entrei na corrida certa, Homens do Fogo, pastor Marcos. Você está aí ou não? Então essa é uma mensagem muito séria para a nossa vida nessa noite. O Espírito do Senhor Jesus está aqui hoje para liberar sobre mim e sobre a tua vida, quebrando sofismas, argumentos aparentemente lógicos e racionais, que nos afasta daquilo que Deus disse. Por quê? Porque é mais fácil ouvir o sofisma, é mais fácil ficar com a lógica, é mais fácil pegar o raio-x e falar assim, ai meu Deus, eu estou todo quebrado mesmo, eu não tenho jeito. Como assim? Você está aí ou não? O diagnóstico, a sentença, essa é a lógica. Mas qual a verdade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Você está aí ou não? Quando eu olho para mim, eu falo assim, gente, naturalmente era impossível perder 50 quilos, era impossível. Você está aí ou não? Eu perdi 50 quilos sem bariátrica. Você está aí ou não? Porque tudo é possível ao que crê. Aleluia! Então eu profetizo que áreas paralisadas na tua vida por causa da lógica, Deus está rompendo hoje, para você ir muito além do que você possa pensar ou imaginar. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e a toda... Só um minutinho, que eu anotei no celular, mas aqui está anotado errado. 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, amados, que são fortalezas? No verso 4 ele está dizendo que nós não estamos lutando com armas carnais, que nós lutamos com armas espirituais. O que fez Davi vencer não foi o estilingue, mas a unção que ele carregava. Você está aí ou não? Armas espirituais não lutam contra a carne, não lutam contra pessoas, não lutam contra bunkers, não lutam contra muralhas, não lutam contra armas convencionais. Armas espirituais lutam contra fortalezas, contra sofismas, contra as mentiras de Satanás ao teu respeito, a respeito da tua família, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua vida financeira, a respeito da sua estrutura financeira, a respeito do teu futuro. Mas Deus está falando, as armas espirituais estão alinhando a tua mente, para que você viva sobrenaturalmente. Que fortalezas são essas? Raciocínios, pensamentos, que criam prisão na mente, e Deus está dizendo assim para nós: eu vou libertar a sua mente dos cativeiros, eu vou libertar a sua mente das prisões. Medo do quê? As prisões do medo. Que prisões? As prisões da mágoa, as prisões da ofensa, as prisões da incredulidade, as prisões da impossibilidade, as prisões da rejeição, as prisões da autocomiseração. Oh, dó de mim, tadinho de mim. Isto é uma mentira de Satanás. Deus está dizendo que as armas espirituais lutam ao nosso favor todo dia, inclusive enquanto você dorme. Na autoridade do nome do Senhor Jesus,
Você precisa conhecer as Escrituras, porque elas iluminam a mente, porque elas trazem clareza, porque elas trazem uma verdade de Deus, que está acima de toda e qualquer realidade ou circunstância humana. A partir dessa noite, você não vai ficar mais escravizado pelo modelo de pensar diferente daquilo que Deus falou. Se Deus falou, eu creio, independente das circunstâncias. Se Deus tem uma promessa na minha vida, Ele tem e ponto. Se Deus falou que eu sou curado, eu estou curado e ponto. Se Deus diz que a minha família é bendita, então é isso que eu acredito. Se a palavra diz que eu sou o povo mais feliz da terra, então é isso que eu acredito. Mas essa noite Deus está quebrando as prisões e o sofisma da nossa mente. Satanás, ele é um especialista em colocar mentiras que confundem a mente de cada um de nós. Prisões mentais, prisões emocionais, que têm a capacidade de paralisar um homem e uma mulher. Profetiza na vida de alguém, diz assim para essa pessoa, com fé, irmão, mas é com fé mesmo, tudo que te paralisava, toda mentira que paralisa a mente, hoje Deus está te dando livramento e libertação. Diga, a sua mente está sendo hoje liberta de toda mentira, de todo sofisma, de todo cativeiro. Diga, você está livre pelo sangue do Cordeiro. 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. O que Davi está fazendo aqui? Encorajando o coração do rei. Como eu disse no começo da mensagem, é um jovem, é um adolescente, que chega diante do rei para encorajá-lo, porque o rei já ouviu 80 vezes que eles não são de nada, que eles não têm ninguém para colocar no campo da batalha. Até o rei acreditou. Você está aí? E o que Davi faz? Encoraja o coração do rei, mas ao mesmo tempo, ele não está só encorajando o coração do rei, ele está se posicionando e se colocando à disposição. Ele poderia falar, não, pega o meu irmão, que ele veio me afrontar, então pega ele e coloca. Não. Davi fala assim, eu estou te encorajando, porque chegou um homem aqui, capaz de vencer o filisteu no vale desta batalha. Uou! Você está aí? Ele se posiciona e se coloca à disposição. Porque ficar encorajando alguém, irmão, é uma coisa, mas se colocar à frente do combate é outra coisa totalmente diferente. Porque tem um monte de gente encorajando, mas chama para ir num combate para você ver se vai com você. É ou não é verdade? Porque tem gente que o pastor dele é o YouTube. Se o cara do YouTube falar, ele acredita. Se o pastor dele, que conhece a vida dele, que zela pela alma dele, que ora por ele, fala, ele não acredita. Mas o mequetrefe, que ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, ele ouve e acredita. Eu não estou falando que não existam homens de Deus lá, porque a gente também está lá, sim ou não? Mas também existem outros homens de Deus lá. Mas eu estou falando para você ter cuidado com quem você ouve, porque quem você ouve determina para onde você vai. Aleluia. Essa noite Deus está trazendo uma palavra de encorajamento, para que você se posicione, mas também para que você se coloque à disposição. Tem muita coisa para ser feita aqui nessa casa, tem muitos alinhamentos, tem muita obra física, sobrenatural, tem muita gente para ser cuidada. Isso todos nós sabemos, mas Deus vai te encorajar,
para que você se coloque posicionado, para que você se coloque à disposição. Estou aqui, estou à disposição. Qual o tamanho da guerra? Não importa, porque as armas da nossa milícia, elas são poderosas em batalhas. Uou! Por que ninguém foi encorajar o rei lá? Porque todos os homens foram alimentados por 80 vezes pelo desencorajamento. Está todo mundo desacreditado, está todo mundo com medo, está todo mundo desencorajado. O problema não é que o que Satanás diz, o problema é aquilo que entra no coração. É ou não é verdade? Satanás pode dizer o que ele quiser, o problema é quando você permite que entre aqui, ó. Davi entendeu que a alma daqueles homens estava comprometida pelo medo. Comprometida pelo? Vocês estão com medo, gente? Comprometida pelo? Satanás não consegue nem ouvir a gente, como é que a gente vai no campo de batalha? O que Davi entendeu? Esses homens foram comprometidos na mente, no coração. Eles estão com medo, têm a armadura, foram preparados para a peleja, conhecem de estratégia de guerra, sabem manejar a espada, sabem manejar o escudo, tem couraça, tem o calçado, tem tudo, mas estão com medo. Aqueles homens ouviram por 40 dias, 80 vezes palavras que os desestabilizaram emocionalmente. Agora na mente deles, Golias era um mito, uma lenda e um homem invencível, porque eles foram ouvindo tanto isso que eles agora acreditam. Você está aí ou não? A mente daqueles homens, eles tinham perdido a batalha aqui, então eles não conseguiam se movimentar, porque aqui dentro eles já acreditavam, já perdemos, mas nem entrou no play, nem apertou o play, já perdeu, nem desceu no vale, já perdeu. É porque aqui dentro, quem controla isso aqui, controla a sua vida, controla seu destino, controla teu futuro. Então que a tua mente hoje seja tomada pelo Espírito Santo, pela mente do Cristo e pelo capacete da salvação. Uou! Aqueles homens foram condicionados a pensar que Golias era invencível. Quantas vezes você vai passando uma luta, você vai passando uma prova que parece que nunca passa, e você começa a pensar, não, essa luta é invencível. Já tentei um ano, já tentei o segundo ano, tentei o terceiro ano, e essa luta é invencível. Querido, tudo é possível ao que crê. Mas Davi chegou, e o que encorajou Davi foi a palavra que Deus já havia falado com ele, lá na casa do seu pai. Davi já sabia o que? Eu estou aqui, mas há uma unção sobre a minha vida, que me encoraja a vencer os maiores gigantes, no meio dos vales das batalhas. Davi não havia ouvido 80 vezes o gigante gritar no vale da batalha. A mente e o coração de Davi, a audição de Davi não estava contaminada. É fácil perceber quando alguém tem uma mente contaminada, sim ou não? Você fala uma coisa para alguém, ela cria uma malícia. Você fala uma palavra para a pessoa, ela malicia. Por quê? Porque a mente dela não está tomada, não está lavada no sangue do Cordeiro. Por que ainda fala palavrão? Porque a boca fala do que o coração ainda está cheio. E o Senhor está nos chamando para limpar os corações nesta noite, porque Ele vai nos dar vitória no meio do vale das nossas batalhas. O exército de Israel tremia de medo de Golias, porque a mente deles estava contaminada com desencorajamento e com amedrontamento, mas a mente de Davi estava purificada pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, que o fez avançar no meio do vale da batalha.
O que faz você recuar no vale da batalha? E eu creio que você já entendeu o que eu vim pregar nessa noite. Qual a diferença entre o exército de Israel e Davi? De um lado, um exército poderoso ouvindo 80 vezes: vocês não são de nada, sou mais forte, sou mais poderoso, sou mais alto, sou invencível, e vocês não são nada. Do outro lado, Davi vem com que informação? Você é rei, você é ungido, você é poderoso, eu confio em você, você é meu filho, e eu estou te colocando em outro nível. Foi com essa palavra que Davi chega no vale da batalha. Com qual palavra você vai ficar nessa noite? Davi está lá, ouvindo a palavra de Deus, ele está debaixo da palavra de Deus, que o faz avançar, independente das circunstâncias, independente dos fatos, independente do medo que permeava o coração de todo exército. Davi tinha na mente o óleo de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus e a promessa de Deus. Levante a mão e diga comigo com fé: eu tenho na minha mente o óleo de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus e a promessa de Deus. Então, amados, se você tem na sua mente o óleo de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus e a promessa de Deus, quem poderá te resistir? Eu digo de novo: quem poderá te resistir? Que má notícia poderá te abalar, te abater, te amedrontar ou te desencorajar? Amados, de uma vez por todas, fique com aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Deus está nos levando a um nível para renovar nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz assim: não vos amoldeis a este mundo, não entrem em conformidade com o mundo que vocês estão, mas sejam transformados pela palavra de Deus. Essa é uma noite para refletir sobre qual a voz e qual a informação vai nutrir a sua vida a partir de hoje. Você é o resultado daquilo que você se nutre. Como nutrimos a alma? Com palavras, com anseios, com vontade. Mas como nutrimos o espírito? Com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração, com o jejum, com oração em língua. Ramandio rebanalahave rocoterebabachaya. Tem gente que nem ora em línguas mais, que você já foi sucumbido pela realidade. Eu já orei em línguas tantas vezes, não aconteceu nada. Eu já estive debaixo de tantas palavras de profecia, não aconteceu nada. Não aconteceu, mas Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou e pronto. Eu fico com o que Ele disse. Está demorando, não importa. Parece longe, mas não importa. Eu fico com o que Ele disse, porque Ele sabe qual o tempo devido para a promessa acontecer. Por que temos crentes tão fracos? Porque estamos num cristianismo fraco, nutridos pela Netflix, nutridos por vozes de gente que não está nem aí com a tua vida, com o teu destino, com o teu futuro, com a tua família, com teus filhos. Você é só mais um na multidão, mas você está num lugar que se importa com aquilo que você se nutre. Por quê? Porque um dia eu quero estar na glória, e um dia eu quero me encontrar com você lá. Você está aí ou não?
E para a gente continuar firme, inabalável, seja nutrido pela palavra de Deus, porque a palavra vai nutrindo tua fé. O que o Espírito Santo está dizendo é que hoje é dia de nossa mente ser renovada. Golias não era só um gigante que se apresentava naquele momento, era um mito que precisava ser desconstruído. E eu vim profetizar na tua vida que os mitos dos divórcios familiares, da miséria, da ganância, da enfermidade, das tragédias estão sendo vencidas e desconstruídas na tua vida e na tua família. Eu vim profetizar para a tua vida: não desfaleça o coração de ninguém por causa dos gigantes. Deus está falando em meio à sua palavra, Deus está nos encorajando por meio de uma unção que quebra julgos. Golias se tornou uma lenda e uma ideia. 1 Samuel 17:33, você vai ver como estava a mente do povo por causa da mente do rei. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. Presta atenção nisso aqui. Davi é um moço, mas olha a informação que Saul dá para a gente. E ele é guerreiro desde a mocidade. Opa, peraí, então eu estou no lugar certo. Se ele é guerreiro desde a mocidade, eu também sou guerreiro desde agora, porque já venci o urso, já venci o leão, então eu também sou guerreiro desde a minha mocidade, e é por isso que eu estou aqui, porque eu fui ungido para uma batalha que os exércitos tremeram, mas eu estou aqui debaixo de uma unção, de uma palavra que me empodera, diante dos guerreiros poderosos da terra. Eu estou no vale da batalha, com uma certeza: aquele que me ungiu vai à minha frente. Recanarabaia, aquele que te ungiu vai à tua frente. Aquele que te fez a promessa já foi lá na frente, já preparou tudo e já veio aqui nesta noite, no primeiro dia de dezembro, para dizer: eu já preparei um bom futuro para você, para sua casa, para o seu destino. Aquieta o teu coração, não desfaleça o teu coração por causa das lutas, das batalhas, dos vales, dos gigantes, porque eu estou à frente de todas as tuas guerras. Não tema, crê somente. Saul vem com argumentos que parecem lógicos. Você não pode porque é moço, mas ele é guerreiro experiente desde a mocidade. O que Saul está dizendo é: você não pode porque é moço. Ele pode porque começou a lutar quando era moço. Faz sentido? Então eu também posso, porque eu também sou moço. O rei que deveria falar para ele: vai lá porque vai dar certo. Não, ele é, rapaz, você não vai dar conta. Ele é guerreiro desde moço. Eu também sou moço. Só que a diferença é aquela de Malaquias 3,18. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Escuta aqui, rei Saul: eu sirvo um Deus que vai à frente das minhas pelejas. Um dia eu me deparei com o urso e eu o venci. Um dia eu me deparei com o leão e eu venci. E agora eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Davi nem fala que ele é Golias, que ele é gigante. Ele chama ele de filisteu, de incircunciso. Mas não fala que ele é gigante, porque na mente dele o gigante já caiu. Saia daqui com a certeza: o teu gigante já caiu no vale da tua batalha. Aleluia. Se coloque de pé, por favor.